Bem, pessoal, então, boa noite aí mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa da Pesquisa Operacional. Obrigado aí. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor doutor Daniel Moura, né, que é nosso amigo aí, incansável, é o CEO lá do CIMEP, do Simpósio de Engenharia de Produção, é um dos maiores simpósios de engenharia de produção do Brasil, né? Eu tenho muito orgulho de ser parceiro, de ser amigo, né, do professor Daniel e da sua cruzada, aí, da sua luta pelo CIMEP. Né? Com certeza está fazendo a diferença aí para a engenharia de produção no Brasil. O professor Daniel está sempre junto da gente. Veio aqui no Rio de Janeiro, no SPALM, né? Então, está sempre nos atendendo, está participando de banca, já deu aula lá para a minha turma do IME também. Então, quer dizer, nós temos uma relação bastante estreita, bastante próxima. Então, fica, mais uma vez, o meu agradecimento. Tá? E agradecer também a presença de todos vocês, o Vitor. O Vitor está assistindo aí lá da Irlanda, assistindo aí né, o nosso encontro. Foi meu aluno em 2018. Eu acho bacana, o bacana é isso, né? Os alunos se formam. Hoje o Miguel trabalha lá comigo, no Casnave. Então é isso, os alunos se formam e a amizade fica, né? É isso que a gente deixa na vida, né? São os amigos, isso que realmente importa na vida, né? Então, eu vou passar algumas informações aqui preliminares. Enquanto isso, é bom que a gente vai ganhando tempo, o pessoal vai chegando. Então, não sei se vocês acompanharam, né? Mas na sexta-feira passada, concluímos a nossa segunda semana da pesquisa operacional, que foi um sucesso, né, de público, foi muito bacana. Né? O Miguel, segunda-feira, falou sobre o método Prometer 2, depois o Vitor Rosenberg falou sobre as aplicações da PO na área da saúde. Aí, quarta-feira, o professor Éder Cassetari, lá da USP, falou sobre pesquisa operacional e inteligência artificial. Depois, o Alexandre bateu um papo sobre os métodos ordinais, uma plataforma que ele desenvolveu em Python. E aí, por último, eu falei na sexta-feira, eu falei um pouco sobre a estruturação de problemas, né, de programação linear, né? Como é que a gente começa a estruturar matematicamente um problema. Então, foi muito legal a segunda semana da PO, e eu já estou começando a mais ou menos pensar na terceira semana, né? Já estou pensando quem que eu vou chamar, como é que vai, né? Mas já está em andamento. Né? Bem, e aí, se... Opa, peraí, que chegou aqui. Então, se vocês quiserem saber qualquer informação sobre as atividades da Casa da Pesquisa Operacional, todas as informações estão disponíveis lá no nosso site. Então, tem lá quais são os cursos que serão realizados, né? Os cursos previstos. Tem as lives, tem as que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. As que já aconteceram, eu coloco lá o link do YouTube para quem quiser assistir. Né? E as que vão acontecer, tem lá o link do Zoom para você acessar e assistir. Né? As atividades da semana da PO, enfim, tem tudo lá no nosso site. Né? O site foi justamente desenvolvido para servir de ponto de encontro da gente.
Nós temos também uma rede de parceiros, né? Os integrantes da Casa da Pesquisa Operacional podem usufruir de uma rede de parceiros. Depois eu tenho até que conversar com o Daniel como é que a gente pode fazer isso com o CIMEP, né? Tem uma rede de parceiros, lá o Instituto X, do professor Baldini. Quem faz parte da Casa da Pesquisa Operacional tem 15% de desconto em todos os cursos lá do Instituto X, né? O professor Baldini já fez também algumas lives aqui com a gente, e eu, assim, que eu conheça, disparado, o Baldini é o cara que mais saca de Excel no Brasil, né? Ele faz coisas inacreditáveis com Excel. Eu nunca vi nada parecido, né? Qualquer coisa, redes neurais artificiais, qualquer coisa, coisa de maluco, né? Nem sabia que dava para fazer o que ele faz com Excel, né? O cara é louco, né? Então, tem uns cursos bastante interessantes. Tem também, quem fizer parte da CPO, tem 30% de desconto nos livros do Grupo GEM, nós conseguimos, né? Então, é um bom desconto, né? Vê que o Manual de Análise de Dados aí do professor Fávero, né? Quase 300 pratas, né? Quer dizer, 30% é R$ 90 de desconto, né? E depois a gente pode até ver também, Daniel, né? Ver esse pessoal todo também fazer uma parceria com o CIMEP, né? O Grupo GEM, eu te passo o bizu, e aí a gente, né, entra em contato, vê como é que faz, né? E também na Montivero, eu falei com o professor Fávero, Luiz Paulo Fávero, lá da FEA-USP, né? E ele concedeu 30% de desconto nos cursos da Montivero. Então, tem curso da Montivero que custa R$ 2.000, né? De regressão logística, quer dizer, 30% de R$ 2.000, R$ 600 de desconto, né? É um descontaço, né? Então, aos pouquinhos, nós estamos ampliando aí a nossa rede de parceiros. Professor, podemos fazer 25% de desconto na inscrição do CIMEP para o pessoal da Casa da Pesquisa. Aí, maravilha, pô, espetáculo. Já vou colocar lá, então, pô. É um excelente desconto, pô. 1/4 do valor, 25% de desconto, né? Um excelente desconto. E aí temos também o nosso canal no YouTube, todas essas aulas que nós fazemos, né, as lives, é bom participar na hora, porque aí você pode tirar dúvida direto com o palestrante, né? Dar uma sugestão, tirar dúvida na hora, né? Mas quem, por acaso, perder, depois pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, porque todas as aulas ficam lá gravadas, né? Disponíveis para quem quiser assistir. Então, tem aí, essa aí foi a turma de teoria dos grafos, foi uma turma muito bacana, casa cheia, né? Então, a ideia é sempre, porque assim, eu sempre converso, né? A ideia é sempre apresentar as ferramentas da pesquisa operacional, os métodos, de uma maneira mais leve, de uma maneira que você consiga entender, né? Porque, na prática, você pega lá os livros, pega os artigos, porra, você não consegue entender nada, né? E aí, o que acontece? Quando você não consegue entender, você não aplica aquela ferramenta, você não entendeu, né? Então, assim, a nossa ideia, o professor Tiago me convidou para a gente fazer a comunidade. Então, a ideia é justamente desmistificar as ferramentas da PO, né? E mostrar que qualquer um pode aprender essas ferramentas e qualquer um pode aplicar no seu dia a dia. Não tem nada demais, né? Então, a PO, o engenheiro de produção não pode abrir mão dos métodos, né, das ferramentas da pesquisa operacional, né? É igual você falar que o engenheiro de produção vai abrir mão do Lean. Tem cabimento uma coisa dessa? Não, não, não. Eu sou engenheiro de produção, mas não quero saber do Lean.
tem o menor cabimento. O engenheiro de produção tem que saber o Lean, né? É uma filosofia fortíssima, super útil, né? A PO é a mesma coisa, né? Então, eu estou tentando, dentro das minhas possibilidades, né, desmistificar isso, né, prestar esse serviço, né, e, aos pouquinhos, ir criando essa cultura de que qualquer um pode aplicar PO. Eu orientei vários trabalhos, muitos aqui foram meus alunos orientando, e eu gosto justamente de orientar trabalho, porque, por exemplo, uma multinacional consegue contratar um engenheiro, consegue ter um grupo de PO, né? A Marinha consegue ter um grupo de PO, mas eu gosto justamente de aplicar PO nos problemas mais simples. Então, por exemplo, eu orientei um TCC, o do Kaique, que ele aplicou o método Simplex numa barraca de feira, para ver qual é o mix de produção que dava o maior lucro para um feirante. Eu achei esse trabalho lindo, né? Porque, quer dizer, qualquer um pode aplicar PO, né, cara? Você tem a função objetivo é ter o maior lucro possível e você tem uma série de restrições, né? Então, ele tinha a restrição da barraca, né? O espaço físico da barraca para ele colocar os produtos. Ele tinha o espaço físico da Kombi, o volume da Kombi para carregar os produtos lá do Ciasa. Ele tinha a restrição do capital de giro, porque ele só podia gastar até, eu acho que não lembro se era R$ 2.000 por feira, eu acho que era R$ 2.000, que era a grana que ele tinha para comprar os produtos para cada feira, era até R$ 2.000. Então, era uma série de restrições. Então, nós modelamos isso matematicamente e rodamos no método Simplex, né? Programação linear. Então, esse foi o TCC dele, que depois virou um artigo que nós apresentamos no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Então, quer dizer, um trabalho muito bacana, né? E mostra que qualquer um pode se beneficiar das ferramentas da pesquisa operacional, né? Não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa da NASA, não é? Não, ele aplicou PO numa barraca de feira. É isso aí, né? Então, essa é a ideia. Temos lá o nosso canal no Instagram também, para quem quiser acompanhar. O nosso grupo, eu vou mandar, depois que o Daniel começar a aula dele, eu vou mandar esses links para quem quiser acompanhar. Nós temos também o nosso grupo no WhatsApp e no Telegram, né? A gente se comunica. Nós fizemos o do Telegram, porque o do Telegram dá para mandar vídeos maiores, né? Arquivos maiores, às vezes a gente manda PDF, vídeo, né? Então, como sempre o Thiago fala, a ideia é criar não só ministrar um curso, dar uma palestra, uma live, mas a ideia é criar todo um ecossistema de aprendizado, né? Então, a gente aparece vaga de estágio, vaga de emprego, um tem uma dúvida em um determinado método, pergunta, o outro responde. Então, a ideia é realmente abraçar os participantes, né? Abraçar os integrantes que estão fazendo parte da casa, né? E aí, amanhã, nós estamos começando o curso de programação linear com R. Eu vou ensinar como é que se modela os problemas, vou ensinar o método Simplex, como é que se calculam as soluções, como é que se constroem as equações, e depois o Thiago vai mostrar como é que vocês calculam, né, lá os resultados utilizando o R, né, um software estatístico. É muito importante. Então, sempre recomendo para os meus alunos aprenderem aí, ou principalmente o Python e o R, né? Tem o Excel, eu nem falo, porque o Excel é igual falar inglês, né? O Excel já tem que estar no sangue, não precisa nem falar, né? Mas, além do Excel, se dedicar aí para aprender ou R ou Python, né? Então, esse curso que vai começar amanhã,
ele será todo dado em R. Tá? E aí, só para a gente se situar, né, quem ainda não se situou na questão da pesquisa operacional, o que é a pesquisa operacional? Pesquisa operacional é toda vez que eu utilizo um modelo matemático para apoiar a tomada de decisão. Né? Se eu utilizar a modelagem matemática para apoiar a tomada de decisão, eu estou falando de pesquisa operacional. Então, o escopo dela é muito amplo, né? Porque matemática para apoiar a decisão tem um escopo enorme. Então, a PO ela se subdivide. Veja bem, né? Você tem engenharia de produção, tem várias áreas, né? Logística, ergonomia, PO, né? Segurança do trabalho, não sei o quê, papapá, qualidade. A PO é uma das áreas da engenharia de produção, mas só que dentro da PO ela se subdivide em várias áreas também, porque a PO é um mundo, né? Então, normalmente, os pesquisadores, né, acabam se dedicando a uma areazinha da PO específica. Né? Acaba que eu tenho que saber um pouco de tudo pela especificidade do meu trabalho na Marinha. Os problemas da Marinha aparecem e eu tenho que propor uma solução independente do problema que apareça, né? Porque na academia o cara fala assim, não, eu vou me dedicar à análise envoltória de dados. Ele tem essa opção na universidade. Ele só quer estudar DEA. Tudo que não for DEA não é com ele. Não, vai para outro que eu não, né? Eu estudo DEA. Minha área de pesquisa é DEA, análise envoltória de dados. Eu não tenho essa opção. O problema chega para mim lá na Marinha, eu tenho que achar uma solução. Então, quer dizer, a minha cesta de ferramentas tem que estar sempre cheia. Então, acaba que isso me obriga a estudar um pouco de todos os métodos. Isso tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Obviamente, como tudo na vida. Então, a PO ela é composta por várias áreas. Então, eu coloquei algumas aqui como exemplo. Então, nós temos lá o apoio multicritério à decisão. O último curso, a terceira turma que nós demos, foi sobre o método TOP6, foi muito legal. Temos a teoria dos grafos, que nós vimos na segunda turma da Casa da Pesquisa Operacional. Eu dei um curso de teoria dos grafos. Simulação e eventos discretos, que eu estou preparando um mini curso com um professor lá de São Paulo, e o professor Éder também já disse que vai dar um curso de simulação, o professor Éder Cassetari, lá da USP. Teoria das filas, teoria dos jogos, estatística, programação matemática, que é o curso que vai começar amanhã, análise envoltória de dados e por aí vai. Né? Só que, devido à recursividade dos modelos e devido à grande massa de dados que normalmente nós somos obrigados a trabalhar, então, normalmente, em algum momento, eu preciso processar computacionalmente esses dados. Né? Então, eu orientei um TCC do Leonardo da Costa Marta, que eram 26 variáveis de decisão, era para calcular o mix de produção também, encontrar o mix de produção, que o método Simplex teve que realizar 1.400.000 iterações. Então, seria completamente impossível fazer isso na mão. Né? Possível. Então, em algum momento, a gente precisa da computação para fazer isso. Por isso que eu estou falando que é importante dominar o Excel, dominar o R, ou o Python, né? Ou a própria ferramenta que o professor Daniel vai mostrar, o Power BI, né? Também pode ajudar. Tá? Bem, e aí, para que eu estou falando tudo isso? Né? O que eu estou falando para vocês poderem se situar? Uma coisa que a gente vê em qualquer livro de PO é o seguinte, que duas coisas principais. Que nenhum modelo, por mais sofisticado que seja, substitui a figura do decisor. Os modelos, eles apoiam a decisão, eles não decidem pelo decisor. Né? É claro que o decisor tem lá a sua intuição, tem lá a sua experiência,
ele vai pegar lá os resultados do modelo, juntar com a experiência dele, com a intuição dele, com o conhecimento do negócio, e aí vai tomar a decisão. Então, a primeira questão é essa, né? Que nenhum modelo matemático, por mais sofisticado que seja, substitui a figura do decisor. E outra questão é que, seja lá qual for o modelo que eu estiver trabalhando, eu tenho que ter uma preocupação enorme com os dados, né? Se eu tiver dados ruins, eu vou ter um resultado, por melhor que seja o meu modelo não vai servir para nada, porque meus dados são ruins. É aquela história, né? Garbage in, garbage out. Você tem um modelo que é uma caixa, né? Uma caixinha lá, né? Um process, né? Se entrar lixo, vai sair lixo. Então, eu tenho que ter muito cuidado na hora de fazer essa minha análise dos dados. Quais são os dados que eu preciso? Como é que eu vou fazer essa estratificação? Como é que eu vou fazer esse processo de amostragem? É nesse contexto que o professor Daniel vai nos mostrar, vai comentar sobre análise exploratória de dados. Às vezes, eu preciso de uma massa de dados para colocar num modelo lá de análise envoltória de dados, ou para colocar num modelo multicritério de apoio à decisão, ou para colocar num modelo estatístico. Mas esses dados eles já têm que vir depurados, eles já têm que vir arrumados, né? Lá separados, categorizados, separados por classes, bonitinhos, separado por sexo, homem, mulher, papapá, faixa etária, faixa de renda, e papapá. A partir dessa massa de dados, aí eu vou aplicar, né, esses dados que já estão arrumadinhos, já estão organizados, eu vou aplicar esses dados no meu modelo matemático. Por isso que essa aula que o professor Daniel vai dar é análise exploratória de dados. Então, eu preciso, né, trabalhar, macerar esses dados para, então, poder aplicá-los adequadamente em outros modelos, né? Inclusive, recentemente, essa área de coleta e análise de dados passou a fazer parte do portfólio lá definido pela Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. E não tinha, né? Tinha lá as áreas de estatísticas, programação linear, papapá, DEA, grafos. Hoje em dia, a Sobrapo incluiu a parte de coleta e análise de dados, muito corretamente, porque sem dados não há modelo matemático sem dados, né? Então, é justamente isso que o professor Daniel vai bater um papo com a gente essa noite. Tá? Então, mais uma vez, professor, boa noite. E, pois é, o professor Ernesto está falando aí. Seja bem-vindo aí, Ernesto. Ernesto está lá no Ministério da Defesa, lá em Brasília, está assistindo aí a nossa live. Obrigado por ter vindo. Tá? Então, vamos lá, Daniel. Eu vou parar de falar e... Vamos lá. Pau na máquina. Boa noite, pessoal. Obrigado, comandante Marcos. Como sempre, muito gentil comigo, né? Falar de um amigo pessoal é fácil, né? Sabe que sempre que precisar de mim, eu estou aqui disponível. E tenho uma grata surpresa também de saber que o comandante Rademacher está presente, né? Boa noite, comandante. Prazer tê-lo aqui conosco hoje, né? Bom, a ideia de hoje, pessoal, é o seguinte. Marcos falou uma coisa muito interessante, né? A engenharia de produção ela é extremamente interessante porque ela passeia por várias áreas. Talvez daqui, o único que não seja essencialmente da pesquisa operacional seja exatamente o palestrante. Olha que coisa engraçada, não é? Pois é, isso é bom, legal. Pois é, a minha área de trabalho é ergonomia e segurança do trabalho. E, no entanto, justamente por influência do professor Marcos, eu passei a aplicar multicritério dentro das minhas decisões relativas à segurança do trabalho e ergonomia. E isso fez com que eu visse o mundo de uma outra maneira, não é? Inclusive com projetos que a gente tem participado, comandante Marcos, comandante Rademacher, né, junto à Marinha do Brasil,
enfim, com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que a gente também tem desenvolvido algumas coisas. Então, assim, com substituição de equipamentos, eu trabalho com a indústria 4.0, né? Então, isso para mim trouxe uma nova perspectiva de observação que outrora, ainda desconhecida, né? Embora engenheiro de produção, eu não vinha tanta facilidade em aplicação e manipulação de dados até conhecer professor Marcos. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje, né, eu não sou um gênio no Excel, como o professor... Como é o nome, professor, dele? Baldini, Fábio Baldini. Fábio Baldini. E talvez para quem não seja gênio no Excel, né, o professor realmente ele é muito, 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 muito bom. O Power BI, ele é uma ferramenta que nos dá esse escape. Por quê? Porque o BI, em tempo que você passa 2 meses para você fazer um processamento no Excel, fazer um dashboard, no Power BI você leva 2 horas. Então, assim, esse é um ganho de produtividade imenso em uma ferramenta que essencialmente trabalha com arrastar e clicar. Então, assim, é de extrema importância, né, entender o BI por 2 razões. Primeiro, porque Business Intelligence, né, corporativamente falando, é o que está hoje, né, na crista da onda. Ou você sabe Business Intelligence, ou você está fora do mercado. É simples assim. Em São Paulo, por exemplo, qualquer vaga de emprego, meia boca para engenheiro de produção, você precisa saber de Business Intelligence. Eu não estou falando das outras coisas que o professor já falou, não. Eu estou falando das outras e do Business Intelligence. Tá? Então, hoje o emprego está entre você saber de tudo que o professor Marcos falou, mais o Business Intelligence. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é a decisão entre você ter um emprego e você não ter um emprego. Entre você, por exemplo, ter uma consultoria que a cada dashboard que você executa, você ganha R$1.000 por um dashboard, minimamente, ou você ficar ali se você não ter o seu dinheiro de tomar a sua cerveja no final de semana. Então, é simples assim que eu vou mostrar para vocês. Bem mão na massa. Agora, naturalmente, como tudo na nossa engenharia, nós começamos com Excel. E não poderia ser diferente, não é? Não poderia ser diferente. Tudo começa naturalmente com a nossa série histórica de dados. Sem dados, eu não consigo tomar decisão. Então, aqui eu tenho um banco de dados, né, em que foram reunidos, vocês podem ver aqui embaixo, né, quantitativo de vendas, quantitativo de produção, um calendário que eu vou associar à função venda e à função produto, e a descrição do produto. Então, cada uma dessas tabelas, né, vocês podem ver aqui com um monte de informações, os compradores, com as suas respectivas células, né? A unidade, no caso das vendas, que foi onde ocorreu a venda, qual foi a operação, a data, quanto foi vendido, qual o preço unitário de venda, e assim se sucede para as outras tabelas, né? Veja que aqui na produção do produto eu tenho qual é a descrição do produto, que eu só estou trabalhando com 3 produtos, por exemplo, de vocês. No caso aqui da minha unidade, da minha função produção, né, eu vou ter a unidade, a operação, a data, quanto eu queria de meta, quanto eu produzi, o meu custo de produção e o meu custo total. Primeiro passo importante quando a gente vai trabalhar com Power BI, obviamente, além de eu ter essa série histórica de dados, e talvez seja a informação mais importante para o Power BI. Percebam que aqui dentro da minha planilha de dados, toda a minha formatação, ela está como tabela, certo? Isso aqui é extremamente importante porque o meu BI, ele precisa ler o Excel como uma tabela e não como uma planilha. A maioria dos problemas relacionados a BI começam errados, decorrentes desta informação. Então, a primeira coisa é, coletei meus dados. Daniel, que dados são esses? Bom, esse é um primeiro problema para a multicritério. Os dados nunca serão dados que são uniformizados. Veja, aqui eu estou falando de uma indústria, não é, de varejo. Um grupo corporativo de varejo. Então, eu preciso saber onde foi produzido, quanto foi produzido, total, por unidade, para quem foi vendido, quanto foi vendido, né, o somatório disso tudo. Veja, são variáveis que são relacionadas para este problema, para esta modelagem. E se eu estiver falando, né, de um problema relacionado ao Covid, são outras variáveis. As variáveis seriam o número de mortes,
número de curados, né, número de infectados, número de semi-recuperados, não sei, por localização, por distrito, por município, ou seja, o primeiro passo para você utilizar multicritério está exatamente aqui. Quais são as variáveis em que eu vou adicionar dentro do meu Excel? E esta mesma lógica de que variáveis são para o meu modelo aqui no Excel, ela vai se dar lá dentro do meu Power BI. Porque não existe uma lógica pronta. Vocês até podem ir atrás de um monte de dashboards. Eu vou pegar um dashboard de contabilidade. Eu vou pegar um dashboard da função produção. Eu vou pegar um dashboard da função marketing. Muito bem. Esses são dashboards que eles são genéricos para uma função vendas, para uma função propaganda, não é para uma função fabricação. Mas e desde quando o teu processo não tem especificidades? Que processo é esse? Portanto, quando você vai tratar do teu processo, haverá métricas que são métricas que serão sugeridas pela tua gerência. Além das tradicionais, por exemplo, receitas e custos, né? Quantidade de clientes, para onde eu vendi. Certamente o seu gerente pode pedir uma outra métrica que foge disso tudo. É outro lugar em que a gente pode aplicar multicritério. Aliás, Marcos, eu acho que isso seria um grande estudo, né? Aplicar a análise multicritério para decidir que variáveis devem ser acrescidas em um dashboard utilizando o Power BI. Eu não conheço trabalhos que tenham essa cara, né? Só para adiantar para você uma possível área de trabalho para a gente. Então, posto isso, coloquei meus dados no Excel, transformei em tabela. Então, até aqui, nenhum problema. Tudo isso aqui é muito fácil, não é? Bom, vamos para o Power BI, né? Vamos começar a brincadeira um pouco mais legal. Então, abre meu Power BI. Vocês podem ver que o Power BI, eu posso obter dados de diversas fontes, não é? Posso tirar o Power BI dados do Excel, posso de um servidor SQL, posso... Bom, olha, Daniel, olha que bacana, eu posso puxar dados diretamente da web. Não vai ser o caso de hoje, mas vocês podem, de repente, ir atrás de uma página. Se essa página tiver tabelas, eu já sei que é uma página que eu posso diretamente importar os dados dela para cá, sem a necessidade de copiar um único dado na mão. O próprio Power BI já faz todo, não é, o processo de sugagem da web para cá. Olha que maravilha. Eu posso, né, puxar dados, inclusive, Marcos, do R, se eu quiser, para cá. Posso trabalhar com R aqui dentro, né? No nosso caso, eu vou importar dados do Excel. Então, eu vou abrir aqui o Excel, vou importar meus dados e olha o que vai acontecer, né? Ele está fazendo lendo, né? Importei aquela planilha que vocês viram. Pronto. O que aconteceu, né? Vejam que ele vai me dar 8 opções. Calendário, D produto, F produção e F vendas. Essas 4 primeiras opções aqui, né? Você pode ver que, inclusive, os ícones que estão à esquerda do nome são diferentes dos ícones que estão aqui abaixo de novo, D calendário, D produto, F produção e F vendas. Quando a gente lê desta maneira, a gente vai ver 2 separações. Esses íconezinhos aqui são lidos como planilhas. Esses íconezinhos aqui são lidos como tabelas. Portanto, o Power BI interessa para a gente tabelas. Portanto, eu vou clicar nas 4 tabelas que me interessam, que nós vimos lá no Excel, e como eu não preciso corrigir nenhum dado, caso contrário, eu tivesse que fazer alguma edição de dados, eu clicaria em transformar dados e faria a edição dentro do Power BI. Então, essa é uma outra coisa importante. Se você já trata os dados adequadamente no Excel, você poupa tempo aqui de fazer o tratamento no Power BI. Fazer o tratamento no Power BI é sempre mais complexo do que fazer o tratamento anteriormente lá no Excel. Então, no meu caso, eu vou carregar, né? Ele vai fazer algumas análises. Verificando relacionamentos. E pronto.
Aconteceu uma coisa errada. Na realidade, não deu. Na nossa esquerda, nós temos 3 itens. O que se chama de relatório, nesta página principal aqui, vai ser onde eu vou criar o meu dashboard. Né? Em tradução livre, seria o próprio relatório. Aqui, né, eu posso ver dados. Né? Esses dados são relativos à minha planilha. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo os dados relativos à planilha da data. Eu posso ver dados relativos à planilha da venda, dados relativos à planilha da produção. Então, aqui está me mostrando os dados relativos à planilha da data. E, por fim, o meu modelo. Essa é a modelagem que o Power BI fez para aquela minha planilha no Excel que continha 4 planilhas. Veja só. Aí você vai me perguntar, Daniel, e o que são essas setinhas aí que estão, né, conectadas uma à outra? Ora, o próprio Power BI, ele entendeu que os modelos comunicam-se entre si. Então, ele entendeu que a planilha de produto está relacionada com a planilha de produção e entendeu que a planilha de vendas está relacionada com a planilha de produto. Eu não precisei dar nenhum comando de programação. Nenhum comando de programação. A única coisa que eu fiz foi mandar carregar os dados. O próprio Power BI faz toda a correlação entre as planilhas. Aí você vai me perguntar, tem algum chat aqui? Professor, o comandante está perguntando alguma coisa. Por isso os dados têm de estar estruturados. E quando há problemas, ele indica que há problemas. Ele indica que há problemas. Quando você carrega os dados, qualquer problema que acontecer, quando a gente for começar a fazer o dashboard, comandante, ele vai mostrar no dashboard, os seus dados vão ficar em branco. Aí você nota que sua planilha está errada. Certo? Então, aqui o próprio BI, ele identificou as relações entre as planilhas. No entanto, percebam que a planilha data, né, ela não teve correlação identificada pelo Power BI. Pode acontecer isso? Não só pode, como é possível. Aconteceu aqui nesse caso. Bom, o que é que eu quero fazer? Olha, eu estou vendo que eu tenho uma variável data aqui em vendas e eu tenho uma variável data também em produção. Então, eu vou associar a variável data de calendário com a variável data também de produção. Como é que eu vou fazer isso? Eu disse a vocês que o BI é uma ferramenta de clicar e arrastar. Cliquei no data, arrastei. Criei uma relação. Cliquei no data da produção, arrastei. Outra relação. Vou exemplificar, comandante. Deixa eu entrar no dashboard que a gente vai começar a exemplificar. Certo? Então, agora, eu tenho todas as minhas 4 planilhas totalmente interligadas. Meu modelo está pronto. No entanto, quando eu volto para cá, para a minha área de dashboard, ele continua em branco. Bom, é razoável que ele continue em branco. Porque a partir de agora, entra a mágica do copiar, do arrastar e do clicar. A parte mais difícil do Power BI acabou. Simplesmente acabou. Vejam que eu tenho 3 campos que são essenciais dentro do meu Power BI. Filtros, visualizações e campos. Começando aqui pela extrema direita, aqui eu posso ver exatamente as planilhas e quando eu clico embaixo, na setinha para baixo, as hierarquias, não é, de cada uma delas. Então, por exemplo, aqui na função produção, eu tenho as células que estavam lá na minha planilha do Excel e que automaticamente o próprio BI também entendeu e criou algumas fórmulas. Veja, olha o que ele fez com o custo de produção, ele colocou um somatório. Olha o que ele fez com o custo total, ele colocou um somatório. Olha o que ele fez com a meta. Vocês se lembram que a meta ele colocou por dia? A meta lá no Excel estava por dia. A meta ele colocou aqui um somatório.
Daniel, como é que eu posso mudar essa opção? Ah, tem como mudar? Tem. Então, veja, como o professor Marcos disse, que em hipótese alguma, o decisor jamais será substituído. O programa, ele te dá um caminho. Você precisa interpretar o que você, né, recebeu de informação. Então, por exemplo, o somatório das metas é uma métrica interessante para eu jogar aqui para o meu gestor? Não sei. Ou talvez eu queira fazer a métrica comparada dia a dia, unidade por unidade fabril. Essa é uma opção mais razoável, né? Se eu quiser saber o quantitativo de quando eu produzi versus o que eu esperava por dia. Essa é uma operação importante para o engenheiro de produção. E assim se sucede, né? Veja com relação à produção e com relação à função vendas. Olha, ele também fez alguns cálculos, por exemplo, olha, código do cliente. Código do cliente, nós vimos que o cliente eram divididos em 5 clientes. Então, esse somatório aqui para mim não faz sentido. Eu não quero saber o somatório dos clientes. Eu quero que os clientes eles sejam ditos como cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4 e cliente 5. Essa informação aqui, por exemplo, para mim é informação que depois eu vou transformá-la. Não é? O somatório do preço unitário. Ora, o próprio nome já está dizendo para mim, preço unitário. Para que eu vou querer somatório de preço unitário? Eu não vou querer somatório de preço unitário. Isso aqui é uma métrica de engenharia econômica, de custos da produção. Eu quero o preço unitário. Então, entra a história de você saber o que métrica você vai desejar. O segundo campo é o campo de visualizações. Vejam que, olha, se eu quiser criar um gráfico, baixa aqui, eu clique. Pronto. Eu quero criar um gráfico de barras. Cliquei. Né? Eu quero criar um gráfico de pizza. Cliquei. Eu quero criar um gráfico de rosca. Cliquei. Olha, ferramenta de clicar e arrastar. Ó. Tudo aqui fica solto. Ó. Daniel, mas eu não estou vendo dados nenhum. Sim, porque eu ainda não adicionei os meus dados. A gente vai começar a adicionar. Né? Pode compartilhar, Pablo. Vamos ao final. Seria excelente isso daí. Então, a gente vai ó, clicando e arrastando, clicando e arrastando. Então, eu não vou ensinar vocês hoje aqui a fazer um dashboard bonito. Eu vou ensinar vocês a fazer um dashboard funcional. Nesse campo aqui de visualizações, percebam que eu tenho um pincelzinho aqui, formato. Eu vou clicar nele, vou vir aqui na tela chamada segundo plano da página, onde vocês estão vendo cor aqui. Eu vou colocar uma cor preta. Não mudou a cor preta, Daniel. Por quê? Porque eu estou com transparência 100%. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pum. Pronto. Agora eu mudei minha cor. Vocês vão ver que na internet tem uma cacetada de dashboards bonitos, que os caras fazem divisões. Ah, porque umas pessoas, eles modelam o dashboard como imagem no PowerPoint, ou no Corel, ou no Photoshop, e depois eles importam para cá. Aí você fica com um dashboard bem bonitinho, depois é só você arrastar e colocar as figurinhas aqui dentro. Então, vamos lá. Alguém aqui já ouviu falar da apresentação chamada apresentação no formato A3? Muito comum dentro do mundo corporativo. Ora, uma apresentação A3 é aquela em que o seu gestor vai chegar para você e vai pedir, olha, eu quero um A3 sobre como foi o comportamento da minha produção nos últimos 3 meses. Ora, um A3 é uma folha de A3. Em um A3 você não tem absolutamente espaço para nenhum blá blá blá. Você tem um espaço tão somente para, de forma gráfica, mostrar ao teu gestor exatamente o que é importante. Se ele te pedir o comportamento fabril, você vai pensar em métricas que se adequem a comportamento fabril. E é aqui, Marcos, onde eu acho que, de novo, a gente pode pensar em fazer um estudo relacionado a multicritério e que métricas são importantes para adentrarem aqui nesse dashboard, não é? Então, esse é um ponto, né? Porque, vamos lá. Por exemplo, aí eu começo a perguntar a vocês. É importante mostrar para o meu gestor qual foi o custo total de produção? É importante, não é verdade? É importante. Bom,
vocês vão ver que existem vários tipos de visualizações. É só passar o mouse em cima, ó, gráfico de barra empilhada, gráfico de coluna empilhada, gráfico de barras clusterizadas, ó, gráfico de dispersão, funil, cartão de linha, né? Segmentação. Então, veja, o que é que eu quero? Eu quero mostrar para o meu gestor informação que seja de fácil visualização. O que é que eu vou criar? Neste caso, do custo total, eu vou criar um cartão. Então, eu venho aqui, por exemplo, ó, cartão, cliquei no cartão e aí, comandante, vai a sua resposta. No momento em que eu cliquei no cartão, aqui, nos meus campos, né, eu preciso adicionar que variável eu quero aqui dentro. Neste caso, eu quero a minha variável lá da minha planilha de produção, eu quero o meu custo total. Então, eu vou só clicar em cima. Pronto. Acabou-se. Eu sei que o custo total de toda a minha produção foi de 14 milhões. Comandante Rademacher, se eu tivesse erros dentro da minha planilha, com números, com pontos que significassem, por exemplo, multiplicação, ao invés de aparecer este número 14 milhões, apareceria um nomezinho entre parênteses em branco, indicando um erro. Tudo bem? Então, bom, eu tenho informação aqui, ó. Custo total de produção, 14 milhões. Né? Que outra informação talvez seja importante para eu colocar aqui na minha métrica? Então, eu vou pegar esse cartão, né? Vou dar um Ctrl+C, vou dar um Ctrl+V. Vou colocar esse cartão aqui do lado. E eu não vou mais selecionar o custo total. Eu vou selecionar, por exemplo, qual foi a quantidade produzida. A quantidade produzida. Eu produzi 131 mil unidades. Olha que coisa interessante. São informações que são importantes para o meu gestor, concorda? 14 milhões de custo total, 131 mil unidades produzidas. Talvez tenha uma outra informação aqui, ó. Aqui tudo relacionado a custo. Vou colocar uma terceira informação aqui na forma de cartão. Que outra informação aqui pode ser importante para a gente? Eu posso querer, por exemplo, o custo de produção. Mas olha, aqui eu tenho o custo de produção, que é diferente do custo total de produção. Essa informação aqui, ela está correta? Custo total de produção é diferente de custo de produção? Não é? O custo total de produção envolve todos os custos inerentes do momento em que o insumo chega até o momento da expedição do produto final. Né? O custo de produção refere-se ao custo de fabricação do produto. Mas e se eu quiser, por exemplo, saber qual é o custo médio disso daqui? Aí é onde a gente começa a ver a mágica da coisa. Percebam que aqui nesse campo, que é o campo justamente referente a esta variável, ó, custo de produção, eu tenho uma setinha para baixo. Eu clico nela e olha o que acontece. Olha que maravilha. Eu posso falar de média, posso falar de mínimo, de máximo, de contagens distintas ou não distintas, de desvio padrão, de variação, de mediana. Então, se eu quiser saber a média de custo, olha só o que vai acontecer. Ó. Eu sei que a média do meu custo de produção é de 110,05, certo? 110,05. Então, percebam que aqui eu começo a acrescentar ao meu dashboard informações estatísticas, né? Estatística descritiva básica. Bom, agora vamos acrescentar algumas informações referentes à minha função vendas. Eu tenho 3 informações da minha produção. Lá na minha função vendas, então vou fechar aqui a minha funçãozinha produção. Vou mais uma vez dar um Ctrl+V, né? Eu estou utilizando o mesmo cartão. Não tem para que eu copiar lá de novo ele. Vou tirar aqui o custo total daqui e vou lá nas minhas vendas, olha só. Nas minhas vendas, o que é importante para mim? Obviamente, eu quero saber o quanto eu vendi. Quantos produtos eu vendi? Eu vendi essa quantidade de produtos. E uma informação muito boa para mim é que receita foi gerada. Né? Que receita foi gerada? Vamos saber agora qual foi a minha receita gerada. Vamos tirar esse e vamos acrescentar essa daqui. Então, eu gerei, né, isso daí. Gerei isso daí.
Bom, mas eu quero saber qual foi meu ticket médio. Eu posso também querer saber qual foi meu ticket médio, né? Se eu quiser saber qual foi meu ticket médio, o pensamento ele é o mesmo, não é? Ele é o mesmo. Eu venho aqui para o meu custo, vou botar ele aqui, não vai nem ficar esteticamente bonito, mas é só a título de informação. Tira ele daqui, venho para aqui para o meu preço unitário. E veja que o meu ticket médio de venda é de 150,03 centavos. Essa informação que ela é, por exemplo, importantíssima. Então, né? Então, esses aqui são exemplos, não é, de como eu posso trabalhar com variáveis relacionadas a, né, métricas relacionadas ao meu produto. Então, essa aqui é uma opção. Bom, ainda aqui no meu pincelzinho, vocês podem ver, olha, que eu posso alterar, eu vou fazer isso só uma vez, porque isso perde muito tempo, né? Eu posso alterar todas as coresinhas referentes ao que está aí, tá? É aí onde o pessoal perde muito tempo, deixando aí, ó. Você pode alterar as unidades aqui, você pode botar casas decimais, quantas você quiser, certo? Você pode botar a tela de fundo de outra cor, olha. Então é aqui onde o pessoal começa a fazer o bicho ficar bonito, tá bom? Então eu vou deixar só um aí só para vocês verem. Então tudo diz aqui, tudo acontece justamente no pincel de formatação. Muito bem. Aí, primeiras informações está aqui. Vamos agora colocar um gráfico de barras, tá? Que informação eu quero colocar aqui no meu gráfico de barras, por exemplo? Agora vamos começar a fazer, né? Jogar uma informação versus a outra. Vamos botar esse bicho aqui. Uma informação versus a outra. Então aqui, por exemplo, eu posso querer saber qual produto, não é, foi vendido por unidade e o valor total. Tá aí. Formei meu gráfico. Valor total de venda por produto e unidade. Veja que se trata de uma ferramenta de clicar e arrastar. Posso ainda, venho para cá, criar um gráfico de pizza. Venho para cá e vou fazer processo semelhante e saber a quantidade vendida por unidade. Então, eu tenho as quantidades vendidas por unidade. Né? Vou pegar agora um gráfico de rosca e fazer o mesmo esquema. E sei lá, fazer, por exemplo, o código do cliente. Nesse caso, o que eu vou fazer com o código do cliente? Eu quero uma contagem distinta, né? Eu quero o código do cliente por produto. Então, o que aconteceu? Tá aí, ó. Produto 1, 2 e 3. Não. Pronto. Então, veja. Outra métrica, né? Posso ainda fazer... Ó, todas as informações são relativamente simples. Vou pegar aqui um gráfico de linhas, jogar esse gráfico de linhas aqui embaixo. Aumentar ele um pouquinho. Ficar um pouquinho maior. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o custo de produção total por quantidade e vou associar isso às minhas datas. Né? Venho aqui na minha hierarquia e vou fazer isso por... Vamos tirar isso daqui. Por mês. Então, eu tenho custo de produção por quantidade produzida. Ah, mas eu posso fazer isso por trimestre. Posso fazer, se eu quiser, por dia. Né? Depende de como eu quiser colocar o meu dado aqui. Então, eu posso fazer esse acompanhamento. Bom, mas eu posso também fazer, se eu quiser, né? E colocar a quantidade e o valor total. Pronto.
formei um gráfico sem nenhum tipo de problema. Não é um dashboard, veja, não é um dashboard esteticamente bonito. Eu não estou mostrando para vocês estética. Estou mostrando para vocês funcionalidade. Né? Arrastar e clicar. Então, aqui eu tenho um gráfico de custo total de produção versus quantidade produzida versus quantidade de venda e valor total de venda por dia. Então, somente eu preciso andar com o meu mouse e ele me mostra absolutamente, não é, todas as informações que eu desejo. Do mesmo jeito, né, aí eu vou só dar tem uma coisa importante aqui. E talvez essa seja a melhor coisa que o Power BI ele faz. Até aqui, não é? Veja que para fazer, por exemplo, este tipo de informação no Excel, eu demoraria muito tempo. Eu demorei o quê? 20 minutos para fazer isso aqui? Talvez 20 minutos. O que eu vou fazer agora demoraria no Excel muito mais tempo. Eu quero fazer a segmentação dos dados. Eu quero filtrar esses dados aqui por cidade. Eu quero filtrar esses dados por tipo de produto. E eu quero filtrar esses dados por cliente. Ou quero filtrar esses dados por ano, por mês. Bom, existe um gráfico, né, que se chama segmentação. Aqui. Opa, peraí. Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Tem que tirar sempre o gráfico em cima do outro. Segmentação. Então, eu vou colocar ele aqui. E olha só o que eu vou fazer. Aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos botar ele para cá. Aqui eu vou colocar nossa primeira segmentação. E essa segmentação ela vai ser a segmentação por mês. Olha o que aconteceu. Se vocês puderem ver, eu tenho os meses de janeiro a dezembro. Então, eu quero saber o que aconteceu com todo o meu grupo no mês de novembro. Pronto, automaticamente mudei tudo. Eu quero saber o que aconteceu com o meu grupo em março. Todas as minhas métricas mudaram para março. De maneira análoga, eu vou fazer isso agora. Outra segmentação, uma terceira segmentação. Vamos tirar o mês aqui. Tirei o mês. Eu vou colocar a distribuição por descrição do produto. Então, eu quero saber smartphones. Pronto. Com smartphones, eu gastei 5,82 mil, produzi 53 mil, minha média de custo de produção foi 110, 28 mil foi minha quantidade vendida e meu total de venda foi 4 milhões. Aí eu tenho uma distribuição por venda por produto por unidade, a venda por unidade, né, a contagem por cliente e aqui embaixo a minha leitura de custo total de produção por quantidade produzida, por valor de venda e valor total de venda por dia. De maneira análoga, eu posso fazer para o notebook e posso fazer para o ar-condicionado. Perceba ainda que eu posso, do mesmo jeito, tirar esta métrica e adicionar agora uma outra métrica. Mas, bom, Daniel, eu quero saber o seguinte, eu quero que você também me diga, supondo que eu não esteja trabalhando com espionagem industrial, que eu queira mostrar isso para o nível estratégico da minha empresa. O meu cliente, né, eu venho aqui e eu divido por cliente. Quanto que o grupo ABC é responsável por parte da minha receita? Aqui está. Quanto o grupo ABC é responsável. Então, de tudo que a gente está vendo aqui, a melhor ferramenta é a segmentação de dados. Porque com 2 cliques, eu consigo mudar absolutamente tudo para a realidade que eu bem entender. Deixa eu ver o que as pessoas estão perguntando aqui. Então, fica assim, depois que você cria o seu dashboard com as métricas que são as mais interessantes que você achar, acabou-se. Né? A grande dificuldade, de novo, você veja, é um programa que é muito fácil de ser trabalhado, não é?
é um programa que clica, arrasta e adiciona com setinhas. E aí você trabalha, você faz o seu dashboard. E a melhor parte, quando você tem que fazer a segmentação de dados, é super fácil. Bom, tem algumas outras coisas que são interessantes? Sim. Naturalmente, essas foram as informações que eu coloquei aqui e eu poderia colocar diversas outras, né? Essas informações foram as que eu criei neste exato momento. Poderia colocar diversas outras, mas eu vou abrir aqui um outro dashboard para a gente fazer uma outra possibilidade. Vamos supor que eu queira saber a quantidade, não é? Ver um mapa com a quantidade de produção, não é? Por cidade. Então, eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Tem uma ferramentazinha que é um mapa, né? Eu vou vir aqui, do mesmo jeito que eu fiz, eu cliquei no mapa, sendo que o que é que eu quero agora, né? O que é que eu quero agora? Agora eu quero o seguinte, eu quero a minha unidade. Unidade onde estão os meus clientes, né? Veja, não mudou. Não mudou. Eu cliquei na unidade. Unidade, se vocês lembrarem, é Belo Horizonte, São Paulo, não sei aonde, são os lugares que os meus clientes estão. Por que é que não mudou? Isso é um erro muito comum para quem trabalha com esse tipo de mapa. Olha o que acontece aqui, ó. Legenda, unidade. Eu não quero que a unidade seja a minha legenda, eu quero que a minha localização seja o quê? A variável unidade. Então, eu vou arrastar para cima. Olha o que vai acontecer agora. Agora eu estou vendo um mapa em que ele está mostrando ó, que eu tenho unidade em Curitiba, unidade em São Paulo, unidade no Rio de Janeiro e unidade em Belo Horizonte. Bom, esse gráfico por si só está me mostrando que eu tenho unidades. Agora eu vou acrescentar uma variável quantitativa. Eu quero saber a quantidade produzida por unidade. Eu venho aqui ó, e buff. Pronto. Ele já vai produzir os círculos de acordo com o quantitativo produzido por, no caso, né, vendido por unidade. Então, ó, Curitiba vendeu 8.971, São Paulo 26.154, Rio 17.400, Belo Horizonte 26.814. Bom, mas espera aí. Isso é interessante? Não sei. Qual é uma informação que seria interessante? Eu vou copiar esse mapa, vou trazer um outro dele aqui para o lado. Deixa eu diminuir um. Deixa eu diminuir o outro. E nós vamos fazer a mesma coisa para... Vamos tirar esses daqui e vamos jogar agora para a função produção. Percebam, pessoal, que a ferramenta ela depende muito do que o gestor quer. Aqui eu estou jogando informações de acordo com o que está me vindo na cabeça, né? Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha só, unidade, vou jogar a unidade para cá e vou fazer a quantidade produzida. Agora eu tenho como fazer um comparativo honesto. Por quê? Que unidade produziu mais? São Paulo produziu 44.395. Bom, se São Paulo produziu mais, em teoria, espera-se que São Paulo, por produzir mais, faça o quê? Seja também o que vende mais. Isso foi verdade? São Paulo vendeu 26.154. Belo Horizonte vendeu 26.814. São Paulo produziu 44.395. Mas BH produziu 26.185. Opa! Olha que tomada de decisão interessante eu tenho pela frente. O que é que está acontecendo em São Paulo que eu vendi pouco mais da metade e, pô, em BH eu produzi 26.181 e olha, aconteceu alguma coisa que eu ainda vendi mais do que o que eu tinha. Chegou unidades de algum lugar para poder atingir o meu quantitativo de vendas. Porque eu superavitei aqui, né? 26.814. Eu produzi 26.681. Chegaram 700 unidades de algum lugar. Quer dizer, olha que coisa interessante, não é? Então, são coisas como essas que numa planilha de Excel, a gente começa a pensar, peraí, tem alguma coisa errada.
estoque alto em São Paulo. Pois é, né? Alto demais e BH tinha de menos, teve que pedir socorro a alguém. Exato. Então, assim, são informações que a gente não consegue ver numericamente. Sim. É por isso que eu torno a insistir. As métricas a serem construídas são de suma importância. E ainda tem um outro detalhe, quando você trabalha com mapas, seja esse mapa aqui, que se chama o mapa tradicional, ou esse mapa aqui, que é um mapa chamado mapa coroplético. Esse mapa coroplético, eu vou mostrar para vocês o que é que ele faz. Vou só colocar ele aqui em cima, né? Vocês vão ver como é que ele funciona. Ó. Ele mostra a região pintada. Pronto. Né? E aí ele vai adensando. Quanto mais coisas, mais venda, vai ficando mais vermelhinho. Então, a diferença de um para outro é essa. Aqui, dentro desse mapa, ainda tem uma opção muito interessante para quem gosta de trabalhar com heat map, mapa de calor. Veja, eu vou criar um mapa de calor aqui para a quantidade de venda por unidade. Olha o que vai acontecer. Vocês vão ver, ó. Eu acho que vai dar para ver. Peraí. Dá para ver que ficou uma bolinha um pouco clarinha do lado, né? Vocês conseguem enxergar isso? Sim, sim. Pronto. O que acontece aí, Vitor? Eu consigo, e aí vocês podem ver, olha só. Eu posso colocar em metros ou em pixels, porque aí eu defino se eu quero em função do tamanho da imagem ou no raio em metros. Eu consigo traçar dentro daquele mapa de calor, naquela região, se eu tiver latitude e longitude. Então, por exemplo, isso para quem trabalha com... Danilo, tá me faltando a palavra. Meu Deus, remoto com Vante, Danilo. Acho que o Danilo saiu. Sensoramento remoto. Sensoramento remoto. Isso é muito importante porque a partir desse mapa de calor, eu consigo exatamente dizer aonde estão as manchas de calor das minhas maiores vendas. Então, conforme eu vou ampliando esse meu mapa de calor, eu consigo ver onde está mais quente e onde está mais frio por região. Então, olha que potência de informação a gente tem aqui. Né? Então, fantástico isso aqui para quem trabalha com tomada de decisão em relação à distribuição logística. Isso aqui, por exemplo, no campo militar, por exemplo, onde é que tem mais tropa, onde é que tem menos tropa, por onde é que eu vou jogar minhas tropas? Pô, fantástico isso aqui. Né? Bom, então essa é uma outra opção de aplicação. Tá? Uma terceira opção de aplicação, e essa praticamente pouca gente trabalha, é que o nosso Power BI ele tem opções de ferramentas com inteligência artificial. Né? E essas são as que, inclusive, eu mais gosto de utilizar. Então, como é que a gente trabalha com inteligência artificial em Power BI? Bom, a primeira delas é esse visualzinho chamado aqui de PIR. Né? O que é que esse visualzinho de PIR ele faz? O visual de PIR, ele cria perguntas, né? E você pode, por exemplo, o Vitor, como ele tem hoje, no momento, ele tem um inglês fluente, né? Ele tem um inglês tranquilo, para quem já fala inglês. Então, esse tipo de visual de inteligência artificial, ele só funciona se você se comunicar em inglês com a máquina. Tanto é que ele tem ali, faça uma pergunta sobre seus dados em inglês. Ele já dá algumas sugestões. Então, veja, ó, aqui o próprio Power BI criou métricas baseado no que ele entendeu ser importante dentro do que você está construindo lá no teu dashboard, e ele deu as opções. Então, veja, eu tenho aqui, por exemplo, quantidade de produção de unidades. Eu cliquei, né? Então, ele contou que eu tinha 4 unidades de produção. Eu vou apagar isso daqui. Veja, essas métricas foram ele que criou, né? Eu quero saber qual foi a venda mais recente. Olha o que ele vai fazer. Ele vai me dizer, ó, a venda mais recente aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, ó, Rio de Janeiro é produto 1, São Paulo produto 2, São Paulo produto 3, São Paulo produto 3. Operação venda, o que aconteceu? Foram vendidas quantidade de venda 91, 92, 27 e 50, o preço unitário de venda de cada um, o valor total da venda e a data. Olha que informação importante. Isso aqui é a inteligência artificial do próprio Power BI. Ele está criando essas métricas. Eu não pedi para ele criar.
Assim como, por exemplo, ó, qual foi o total do custo de produção? Ó, eu tinha calculado isso lá atrás. Tinha pedido para ele calcular, mas ele também fez a métrica dele aqui. Então, ó, esse visual, ele cria métricas próprias. Você também pode fazer perguntas para que ele responda. Então, essa é uma maneira de você trabalhar com inteligência artificial no BI. Qual é a segunda maneira? A segunda maneira é o que se chama de influenciadores, né? Estes influenciadores, deixa eu fechar isso daqui, funcionam da seguinte maneira. Ora, deixa eu baixar essa coisa aqui. Pronto. Os influenciadores, eles vão funcionar como se fosse uma relação de correlação, né? Inclusive, eu diria que com uma força entre 0,6 e 0,8, ou 0,9, correlação de Poisson. Então, são sempre aquelas correlações positivas e fortes. Então, por exemplo, pensando em se eu tiver quantidade, não é? Ó, o que influencia a quantidade de venda a aumentar e eu quiser saber com relação ao valor total. Ele está executando uma análise. Olha só, o que influencia a minha quantidade de vendas a aumentar? Olha o que ele me diz. Deixa eu ver. Vamos, filha. Pronto. Veja se não é uma questão óbvia. Se a média, à medida que o valor total de venda aumenta, a quantidade de venda também aumenta. É razoável isso, né? Se o valor total da venda aumenta, a quantidade da venda também aumenta. Por exemplo, olha, aí agora ele dá um quantitativo. Esse é o tchan da jogada. Um exemplo é um aumento de 4.407,22 em valor total de venda leva, em média, a um aumento de 28,93 unidades. Essa informação nós não tínhamos. Então, essa informação é importante para mim. Que eu sei que se o valor da venda aumentar, é possível que a minha quantidade de venda aumenta, é razoável que eu pense assim. Mas saber que se eu tenho um valor de 4.407 em valor e que isso vai significar um aumento de 28,93 unidades, essa informação eu não tinha. Essa informação agora eu tenho. Aí esse é um influenciador importante, sobretudo no que diz respeito ao que vem embaixo. Este influenciador contém aproximadamente 100% dos dados, ou seja, essa margem está presente em toda a amostra. Então, essa informação aqui é de extrema significância. Alguém fala alguma coisa? Não, né? Bom, eu posso extrair naturalmente outros influenciadores. Vocês vão ver quando vocês começarem a mexer que algumas vezes os influenciadores eles não vão existir. Né? Por exemplo, eu vou tirar aqui valor total e vou colocar unidade. Eu estou querendo saber o seguinte, o que influencia a quantidade de venda a aumentar por unidade? Se ela está em Belo Horizonte, se ela está em São Paulo, olha o que ele disse. Ó. Não foi encontrado nenhum influenciador. Ou seja, ele não encontrou correlação entre essas duas variáveis. Então, o próprio Power BI também já fez essa análise. Né? Não é obrigado ele achar correlação em tudo. Certo? Uma outra que a gente pode fazer é o preço unitário, por exemplo, pelo valor total. Olha aqui, ó. Olha o que acontece. Vamos ver, vamos esperar, né? Vamos esperar a respostinha dele. Olha lá. Quando o valor total de venda é mais de 14.850, a média de preço unitário de venda é 5,79 unidades mais alta quando comparado a outros valores. Mas veja uma coisa interessante. Ó. Esse influenciador, ó, ele é pequeno. Eu só tenho isso em 3,35% dos dados. Né? Posso fazer outra opção também. Essa é uma opção também que ela é bem óbvia. Né? Se eu for lá para a função produção, isso aqui é bem óbvio. Eu posso falar do custo de produção total
né? Essa é a quantidade produzida. Se eu estou produzindo muito, eu espero que o custo, né, total, por exemplo, ou a quantidade aumente. Então, essa aqui é uma outra maneira de trabalhar com inteligência artificial dentro do BI, né? Isso também tem muita relação de você entender qual a relação entre receita, custo, preço, quantidade, custo direto, custo indireto. Aqui tem muito do seu tino em como isso vai funcionar, sobretudo com relação a este tipo de métrica que a gente está trabalhando aqui, né? Essas métricas relacionadas à fabricação, a vendas, a receita, etc. Bom, uma terceira métrica relacionada à inteligência artificial, e essa que eu mais gosto, é a que se chama de árvore hierárquica. Essa aqui é a que eu mais gosto disparado, né? Essa árvore hierárquica, né, como o próprio nome está dizendo, ela vai me mostrar a hierarquia de produtos divididas por categorias. E aí, olha que coisa interessante. Eu quero saber, por exemplo, a hierarquização, né, com relação ao quantitativo das minhas vendas. Então, eu vou examinar, né, a quantidade de produtos vendidos. Então, a minha primeira variável a ser hierarquizada, a que vai abrir a árvore, vai ser quantidade. Então, aqui eu coloquei, olha, quantidade. 79.339. Ora, isso aí é a quantidade vendida de todos os locais. Ah, tá. De todos os locais. De todos os 4 locais. Agora eu vou categorizar, Vitor. Vou hierarquizar. Agora eu vou começar a fazer a parte divertida. Ó. Eu vou colocar por unidade. Viu que adicionou mais aqui, Vitor? Sim, sim. Agora eu vou colocar por produto. Agora eu vou colocar por cliente. E agora eu vou colocar por código do cliente. Olha só. Olha o que eu fiz. Quando eu clicar no mais, eu vou dizer que eu quero por produto. Olha o que aconteceu. Produto 1, produto 3, produto 2. Categorizei por produto, tudo bem? Sim. Venho aqui no produto 3, ó, e eu quero agora que ele diga por unidade. O produto 3 vendeu tanto em Belo Horizonte, tanto em São Paulo, tanto no Rio de Janeiro, tanto em Curitiba. Aí aqui em Belo Horizonte, eu quero que veja quem são os clientes que compraram em Belo Horizonte. A CBS Holding comprou tanto, o Grupo ABC comprou tanto, o Grupo CIA comprou tanto, as indústrias trais compraram tanto, Santana Company comprou tanto. Olha que informação, bicho. E vou fechando. E vou fechando. E vou fechando e recomeço o meu processo. E isso pode ser feito. Começo por cliente. Quanto cada cliente comprou naqueles 79 mil. Venham por produto. E assim sucessivamente. Então aqui eu tenho como... E aí veja, se eu coloco esta informação, de novo, quantidade, venda versus, não é? Produção. Então esse daqui é o visual que de todos eu acho mais legal. Que dá, assim, a melhor extração, o melhor extrato, na verdade, de informações para a gente. Eu acho essa árvore hierárquica. Né? Ela resume muito o que nós queremos, certo? Professor Marcos, comigo é assim, é direto, pay buff, certo? Agora é hora da gente fazer discussões. Opa! Todo mundo entendeu aí? Entendeu a proposta da ferramenta? Deixa Muito bom, eu dar um mestre. recado importante, não sei se todo mundo prestou atenção aí no chat que eu estou enviando. Quem quiser receber um certificado dessa palestra do professor Daniel, é só preencher esse link aí que eu acabei de enviar. Tá? Enquanto o Daniel estava falando, eu mandei para vocês. É só preencher aí o link que a gente vai providenciar um certificado para vocês, tá? Aí do Simpla. E aí, Vitor, fala aí. Fala o que você achou aí da ferramenta. Ah, a ferramenta é muito boa. Você pode fazer
com ela várias análises que eu nunca tinha parado para poder. E aí na Irlanda? Aí na Irlanda o pessoal cobra essa... Cara, na área aqui de supply e logística, a maioria das vagas pede Power BI, Power BI. Pois Maioria. é o que o professor Daniel falou, né? Você vê, né, que bate realmente, confirma aí com o que ele falou. E realmente eu quero ter mais conhecimento sobre essa ferramenta, entende? Porque é uma ferramenta muito útil e eles pedem muito aqui. Muito interessante. Tem mais alguém tem alguma O dúvida? pessoal está perguntando aqui, por que no Excel temos que usar a tabela? Já vi usar o Power BI em uma planilha qualquer. Eu não Essa é a professora Estela. Professora, repita a pergunta, por favor, porque eu não entendi bem a sua. Oi, professor Daniel, tudo Oi, bem? tudo bem. É porque no início, eu não sei, parece que eu entendi você falando no início que teria que ser lá no Excel, antes de eu importar os dados, deveria ser numa planilha, numa tabela lá no Excel, e não numa planilha comum. É isso mesmo? É porque é o seguinte, quando para você importar ele em planilha comum, algumas vezes quando você importa, vai acontecer o que o comandante Rademacher falou. Quando você importa, ele importa com erros. E por isso que eu sempre converto para a tabela, entendeu? Lá mesmo no Excel, Lá converte para mesmo aquele no formato. Excel. Você vai lá e você transforma ela em tabelazinha e depois você Certo. manda para o Power BI. Ah, entendi. É para evitar esses erros, então, Para evitar né? esses erros, exatamente. Certo, entendi. Valeu, obrigado. Posso fazer uma observação, Daniel? Pode, Danilo. Como o comandante Rademacher falou também, a estruturação é muito importante porque o Power BI ele funciona melhor quando ele lê as colunas e não as linhas. Isso. Então, por isso que a estruturação da tabela tem que ser em colunas. Porque se ela tiver em linhas, ele vai confundir os dados. E aí vai fazer a leitura errada dos dados. Certo, entendi. O interessante disso que o Vitor falou, como eu disse, quem ainda tem a ilusão de que Excel não é importante, tem uma pequena chance de se salvar com o Power BI. Né? Veja, quanto tempo, e aí isso não significa que a gente despreze o Excel, pelo contrário, o Excel é o pai de todos, é obrigatório. Porém, a gente fez um monte de análise, em quanto tempo? 40 minutos? Veja, quanto tempo se demoraria para fazer isso tudo em Excel? Eu sou um usuário iniciante do BI. Sou um usuário iniciante. Um usuário iniciante em Excel demoraria quanto tempo? O paralelo é esse. Um usuário iniciante em Excel demoraria quanto tempo para fazer isso? Professor, eu ainda digo uma coisa, né? No Power BI, pelo menos é a experiência que eu tenho, né? É muito simples de você colocar o mesmo dado para vários dashboards, várias informações. E assim, acontece com todo mundo, né? O gestor chega e fala: Nossa, que legal, né? Vendi mais arroz do que feijão. Abre só o arroz para mim. E aí, quando você vai fazer isso no Excel, você tem que dar um tratamento de última hora, né? Exatamente. Você fala, peraí, que eu vou mexer aqui. Exato. Exato. Agora no Power BI, cara, com um clique você segmenta tudo, é um absurdo. Isso, você consegue destrinchar as informações. Aí você entrega isso pro fácil. Você entrega isso pro teu gestor, o cara vai dizer, porra, esse cara aí, como é que ele faz isso, velho? Exato. Só feijão é foda. Não, porque gestor é aquilo, né? Você fala pra ele, olha, a venda tá aqui, o cara que vendeu foi esse, aquele. Mas que dia? Aí tu, peraí. Aí tu vai lá e abre. O BI te mostra. E ele vai abrindo. O BI é mais usado, eu acho que para uma ferramenta para trabalhar, para você fazer reporte, no caso gerencial, né? Gerencial. Olha só, deixa eu aproveitar, veja como são as coisas, né? Tá falando de report gerencial. Eu vou te mostrar um relatório que eu fiz aqui, para você ver como isso engana um pouco a gente, né? A gente está tão associado a pensar em BI, né? Inteligência voltada para essa questão de varejo, né? Para essa questão de produção. Eu e o Danilo, né? E junto com o professor Rômulo, que o professor Marcos e o professor Ernesto conhecem,
né? Nós fizemos um projeto aqui na Paraíba, distribuído por Rio Grande do Norte e Pernambuco, ainda quando o Brasil estava em cenário de terra arrasada com relação ao Covid, nós estávamos produzindo no começo, logo no começo do Covid, face shields para distribuir aqui pelo Nordeste. Né? Como eu disse a você, eu trabalho com indústria 4.0, manufatura aditiva, assim como o Danilo, a gente faz um monte de coisas aqui. E aí eu vou compartilhar um desses que eu fiz, justamente para mostrar a inteligência da nossa campanha, para você ver como a gente pode pensar em BI diferente do que você está acostumado a ver. Olha só. Esse daí eu me dei o trabalho de fazer uma coisinha mais bonitinha, mas você veja que eu não perdi meu tempo fazendo coisas sensacionais, miraculosas em Photoshop. Não, só algumas coisinhas. Ó, a essência toda está aqui, olha. Do lado esquerdo está toda a parte relativa à campanha que nós criamos. Era uma campanha para arrecadar fundos. Nós começamos essa campanha, né, com recursos próprios, eu, professor Rômulo, e depois nós começamos a receber recursos para a compra da matéria-prima, no caso, o acetato e o PLA, para poder fazer as impressões, né, dos face shields. Então, tudo que está ao lado esquerdo faz menção a de onde veio esse recurso. Né? E aí, quais são os recursos, a distribuição dos recursos, se era pessoa física, pessoa jurídica, os filtros e o mapinha. Então, por exemplo, onde está o nosso campus, né? Então, isso. Né? Onde está o nosso campus. Então, aí é onde eu estou dizendo a você. Um dashboard desse desmonta um pouco o cara, né? E você fica pensando, pô, mas que tipo de inteligência é essa, né? E do lado direito está tudo referente para onde nós enviamos. Olha, na verdade, esse dado aí está até desatualizado. A gente está para mais de 1.028 face shields. 40 instituições, então aqui estão os lugares que a gente mandou, então, enfim. Bacana. Então, na realidade, e você pode aplicar, tem aluno meu, eu esse semestre, na nossa aula remota, eu comecei a ensinar meus alunos do P3, os meus alunos que estavam saindo do P9, eu ainda consegui dar algumas aulas para eles, de BI, mas, por exemplo, teve gente que já vem ganhando dinheiro trabalhando com o pessoal da nutrição, né? Porque o pessoal da nutrição tem... Olha só, Marcos, o pessoal da nutrição tem extrema dificuldade em fazer o quantitativo de quanto que um prato é calórico. Então, prato tal, esse prato aqui é 200 calorias. São tantas tabelas que os caras não conseguem fazer. Passam dias, semanas para fazer isso. Um dos meus alunos se ligou nisso, montou um BI, o cara tá ganhando dinheiro que só a porra. Só os cliques, ó. Tuf, 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 tuf. Só fazendo isso aqui. Então, assim, o que eu quero dizer a você, Vitor, é que, na verdade, o nome do negócio é Business Intelligence. E se você pensar em business é tudo, pô. Business é tudo. Então, eu acho que a grande sacada... Oi? Falou? Então, eu acho que a grande sacada é exatamente essa. É a gente desassociar ao tradicional chão de fábrica ou ao tradicional varejo, né? Não, velho. Ele cabe em absolutamente qualquer lugar. Exatamente. Eles conseguiram usar o Top 6? Usaram o Top 6. Nesse treinamento aí, Danilo fez Top 6 também. Então, assim, os caras estão fazendo muita coisa com as ferramentas. Eu posso mostrar aqui, compartilhar um que eu fiz, um dashboard que eu fiz, para o pessoal ver também que dá para você usar não só no chão de fábrica, na distribuição de logística e tal. Pode, mostra aí, Danilo. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui e vou explicar a vocês como é que foi. Apareceu aí? Oi. Sim. Bom, isso aqui, pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui, na empresa que eu trabalho, nós temos 27 empreendimentos que são correlacionados a
estruturação e construção de estações de tratamento de esgoto, saneamento básico e distribuição de água potável, certo? E nós temos no total de 27 empreendimentos. E precisamos saber como que está o andamento, né? Quanto que de orçamento que tem, quanto que já foi realizado, se a obra está parada, se a obra está a licitar. E uma das coisas importantes, a curva S. A curva S ela vai dizer o quanto que a gente gastou, o previsto, o que já foi gasto e o que ainda está para ser gasto, então como termos aditivos e tudo mais. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, porque eu vou mostrar aqui a planilha para vocês, que a tabela é enorme, né? Então nós temos aqui, vejam bem, isso aqui são os diagnósticos dos empreendimentos, certo? São 27 empreendimentos, vocês podem ver aqui embaixo, São José do Mipibu, Parnamirim, Natal Bacias, e por aí vai. Você vai arrastando aqui e cada uma delas tem os serviços executados, os serviços que não foram executados, o quantitativo de orçamento que ainda existe, a porcentagem que foi executado. Então, para você visualizar isso, era muito complicado. E eu, humildemente, decidi fazer um dashboard que ficasse mais fácil da gente visualizar e acabou saindo isso aqui, né? E nós temos aqui, como tratamento de dados, que a gente pode selecionar por empreendimento. Se eu selecionar aqui Jardim de Piranhas, essa obra ela está em andamento, mas ela não está com os quantitativos atualizados porque ainda não foi repassado. Então, quando você vê isso, você fala, poxa, então a gente tem que cobrar com que esses dados sejam fornecidos para que a gente possa gerenciar isso melhor. Mas aí a gente vem, deixa eu ver aqui, algum que tenha alguma coisa executada. O Parnamirim, status paralisado, o ente financeiro é a Caixa Econômica Federal e nós não temos nenhum dado. Mas aí quando você chega em algum que tem, deixa eu ver aqui, Cisão Norte. Pronto, São José do Mipibu. Ele está em andamento, ele tem previsto 5,27 milhões e já foi realizado já foi utilizado do recurso 90,31 milhões, certo? O empreendimento está em andamento e o ente financeiro é a Caixa Econômica. E aqui você consegue filtrar quais foram os serviços que já foram executados. Por exemplo, aqui, ligações prediais já foi 12% de recurso usado desse serviço, né? 4,52% de serviços preliminares, que no caso é a implantação de canteira, essas coisas de lá vai. E 0,8% de rede coletora. Quando a curva essa aqui é traçada, como não tá, o empreendimento ainda não está com um avanço muito grande, quando a curva S aqui é traçada, você consegue ver. Quando a curva S começa a decrescer, a curva S do realizado, é porque o empreendimento já foi consumido grande parte do recurso grosso, dos recursos mais caros, e é muito provável que aquela obra vai necessitar de termo aditivo para que ela consiga respirar e continuar executando o que é previsto. Caso contrário, ela vai morrer. A tendência dessa obra é parar. Então, em vez de você estar olhando aquela quantidade de tabela, de abas de planilha, você aqui simplesmente clicando, você consegue ver o que está acontecendo em cada local. E você pode filtrar por serviço também, né? Se você vier nos serviços, adutora. Ele vai indicar onde é que tem a adutora. Onde é que foi executada a adutora, que é o 37,19%, e São João do Sabugi já foi executado de adutora. Então, era só para vocês verem que dá para se aplicar
em diversos setores, né? Isso aqui é, no caso, na construção civil, né? Não só no chão de fábrica. Qualquer lugar tem BI. Deu para ver assim, o poder da ferramenta, né? A ferramenta ela pode ser aplicada nos mais diversos contextos, né? Nos Você mais viu diversos. um de Covid, um de chão de fábrica, agora um para licitação de rede de esgoto pública, né? De construção civil. Realmente não tem para onde correr, tem que dominar mesmo a ferramenta. Né? Mestre, tem também um detalhe importante, né? Gratuita. Gratuita, Pablo, exatamente. Baixou, sai usando. Exatamente. E curso na internet é assim, ó, de graça. Faz toda a diferença. Tanto a ferramenta é gratuita, quanto os cursos aí são gratuitos, né? Por enquanto. Só não estuda quem não quer, né? O Ernesto colocou ali, por enquanto. Bem. Verdade. Então, que seja, né? Que seja por enquanto. Né? Isso também, ele está colocando ali uma questão, né? Há dúvidas quanto ao sigilo das informações. Mas o que é sigiloso hoje em dia? Né? Você só tem que escolher se vai deixar vazar para a China ou para os Estados Unidos. Pô. Nada é sigiloso. Microsoft não é sigilosa. Né? Verdade. E-mail do Yahoo não é sigiloso. Microsoft não é sigiloso. Zoom não é sigiloso. Não tem mais nada sigiloso, pô. Entendeu? Então, isso aí já virou meio letra de samba também, né? A gente que é militar, que é meio neurótico esse negócio de sigilo, mas esse negócio de sigilo já meio que virou letra de samba, né? Se quiser ter sigilo mesmo, tem que ser, tem que fazer uma criptografia lá, né? Não sei quantos, né? Fazer uma chave mega, né? Mega difícil de ser quebrada e tal, contratar uma empresa específica para isso. Porque se for essas ferramentas que a gente usa no dia a dia, né? E-mail, Zoom, nada disso. No outro dia teve um negócio do Zoom, né? Não sei o que, não está usando mais o Zoom porque vazou para a China. Eu falei, aí você acha que o Teams o Teams está tudo bem. O Zoom vazou, mas o Teams está tudo bem. Né? O Teams também, quer dizer, não tem para onde correr, cara. Né? Não tem para onde correr. Esse negócio de sigilo já virou letra de samba. Pô. Né? Mas então é isso, meus amigos. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, professor Daniel. Acho que em 40 minutos mostrou um trabalho que em outras ferramentas você levaria uns dias aí e não ia ficar legal, né? Obrigado mesmo aí, mestre Daniel, aí pela apresentação. Muito boa. De uma maneira muito simples, né, muito objetiva, ele mostrou né, as principais funcionalidades aí da ferramenta. Quer dizer, já é um ponto de partida, né? É o que eu sempre falo. Os nossos bate-papos aqui, né? As nossas conversas, elas têm um caráter informativo, não é formativo, né? Então, ele só mostrou uma ferramenta, mostrou algumas funcionalidades. Agora, para aprender, tem que sentar e mexer. Né? Então, assim, mostrou uma ferramenta que, de repente, nem todo mundo conhecia, ou se conhecia pouco. Agora, o que vai fazer a diferença é a quantidade de horas sentada na cadeira mexendo. Né? A gente só aprende mexendo. Né? Mestre? Então, a proposta foi essa. A proposta foi fazer uma live informativa, informar que a ferramenta existe, informar algumas peculiaridades, algumas funcionalidades da ferramenta. Agora, cada um tem que aprender por si, né?
cada um tem que ir lá, mexer, procurar um curso, né? Eu coloquei, Marcos, aí no chat o endereço de um rapaz que vai dar agora uma maratona de 14 a 17 de dezembro, que para mim é o melhor do Brasil, o cara que melhor explica Power BI. É mesmo, é? Eu assisti muitas videoaulas desse rapaz. Então vai ter de 14 a 17 um curso de graça com esse cara. Eu coloquei aí, inclusive, a primeira aula dele, que é como sair do Power BI do zero a um dashboard completo em 1 hora. Ele ensina você a fazer em 1 hora tudo que eu mostrei e mais. Em 1 hora você vai ficar um usuário, eu considero um usuário já intermediário. Esse cara é muito bom. E aí ele vai mostrar essa maratona agora gratuita de 14 a 17 de dezembro. Eu recomendo que todos assistam, quem puder. Porque, Olha assim, aí. como eu disse, o Marcos falou bem, é uma coisa informativa, não dá para... Eu não sou especialista, eu estou aprendendo, mas eu me julgo, assim, já suficientemente capaz de mostrar para vocês o que a ferramenta é capaz de fazer. Então, essa era a ideia, né? Qual o poder dela para a tomada de decisão? Isso aí a gente já sabe que ela é importantíssima. Eu acho que o objetivo, inclusive, foi atingido, né? Foi atingido. É isso aí. Professor Daniel, poxa, só agradecer mesmo, porque realmente a gente só estava escutando, eu particularmente, Power BI, nunca tinha nem visto, não tinha conseguido ver ou parar para ver como a ferramenta funcionava, o que ela poderia alcançar. E a gente viu que unindo todas essas informações, começando a aplicá-las de uma forma mais centrada, a gente consegue extrair muita informação, muita coisa importante daí. Muito obrigado, mestre. Parabéns pela Tamo junto, cara. Precisamos, estamos às ordens. Vocês sabem que comigo chamou aqui e trabalha toda hora. Não tem boquinha comigo, não. É informativo, tá? Então, mais uma vez aí, professor Daniel, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, tá? Pelo seu carinho com a gente. E sempre quiser voltar, a casa é sua, né? A ideia é o que eu sempre falo aqui na Casa da Pesquisa Operacional. A ideia não é um dar aula, um sabe, o outro escuta. Não é isso, né? A ideia é o que cada um sabe, o pouquinho que cada um sabe, compartilha com os demais, a gente troca ideia, né? E isso aí dá para aplicar lá no meu trabalho, ou dá para fazer um artigo com esse método, né? A ideia é justamente criar um ambiente para que nós possamos compartilhar o conhecimento, né? A ideia não é ninguém ser professor, ser não sei o quê, palestrante, não é isso. É um bate-papo entre amigos para a gente poder compartilhar conhecimento. Porque a verdade é o seguinte, o que a gente vê por aí é que quem sabe não ensina. Né? Quem sabe gosta de pagar mistério. Não, isso aqui, esse método é super, gosta de pagar um mistério para garantir o leite das crianças. Né? Então a ideia aqui é desmistificar e não ficar pagando mistério. Né? Então, o papo está rindo. Mas então é isso. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí mais uma vez, professor Daniel, muito obrigado também, o Vitor, está lá na Irlanda. Que horas são aí, Vitor? Mais de meia-noite, né? 1h em ponto agora, mestre. Aí, 1h da manhã, o Vitor está assistindo a aula lá da Irlanda, pô. Mas foi produtivo. Tá bom. Boa noite aí, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Boa noite, galera. Obrigado, professor Daniel. Mas, povo. Fiquem com Deus. Tamo junto. Tchau.